Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos aí fazer, mais um vídeo, agora entrando nos evangelhos, que os evangelhos ainda eles fazem parte do Antigo Testamento, só que eu tenho o hábito de separar assim, ó, Antigo Testamento, os evangelhos fazendo parte do Antigo Testamento e as cartas, tá certo? Lembrando que os meus vídeos não é para tirar fé, os que eu já fiz, os que eu estou fazendo, os que eu provavelmente farei, não é para tirar a fé na tua denominação, no teu líder religioso, nas doutrinas. Não, nada disso. É só para você pensar um pouco, nada mais que isso. Também, lembrando que a nossa Constituição me garante a livre expressão, né, a liberdade de expressão religiosa. E eu me expresso religiosamente no sentido de analisar as doutrinas das denominações. Hoje, que eu não faço mais parte, estou fora lá da caixinha, né? Da gaiolinha, do aquário, estou fora, vejo a distância, né? E aqui nós estamos vendo sobre os testemunhos de Jeová. Nós vamos entrar então nos evangelhos, vamos ver como é que os testemunhos de Jeová veem agora os evangelhos que ainda faz parte da antiga aliança. Vamos lá, deixa só eu trazer aqui. Vai ser o livro de Mateus. Vamos ver. Uma introdução ao livro de Mateus. Mateus trabalhava como cobrador de impostos em Cafarnaum quando foi convidado por Jesus para ser discípulo. Mais tarde, depois da Páscoa de 31 era comum, ele foi escolhido como um dos 12 apóstolos. Mateus presenciou a maior parte do ministério de Jesus de 3 anos e meio. E por volta do ano 41 era comum, ele foi o primeiro a escrever sobre Jesus e seus ensinos. Com o tempo, seu relato se tornou um dos 4 evangelhos, junto com Marcos, Lucas e João. O livro de Mateus fala sobre o período entre 2 antes da Era Comum e 33 Era Comum. Fala de coisas que aconteceram um pouco antes de Jesus nascer e termina com a ordem de Jesus: vão e façam discípulos. Você sabia? Você viu que beleza? Vão e façam discípulos. Vão. Não é para ficar indo e trazendo pessoas para ficar dentro dos templos. Não, não é isso. É vão. Vão e faz discípulos. Não está dizendo o seguinte: olha, vocês vão, façam discípulos e ponham ele dentro dos prédios de alvenaria para ficar fazendo culto aí. Não, não foi isso. É só fazer discípulos. Embora Mateus seja o primeiro livro das escrituras gregas, há evidência de que ele foi escrito primeiro em hebraico. Algum tempo depois, o próprio Mateus talvez o tenha traduzido para o grego. O livro foi dividido em 28 capítulos. Os primeiros 18 estão organizados por assunto, concentrando-se nos ensinos encontrados nos discursos de Jesus. Mas, a partir do 19, Mateus fala dos últimos dias do ministério de Jesus, geralmente relatando os eventos na ordem em que aconteceram. Cerca de 40% de Mateus contém informações que não são mencionadas pelos outros 3 evangelhos. Começando com Abraão, ele alista a genealogia de Jesus por meio de seu pai adotivo, José, provando que Jesus é o herdeiro do rei Davi. Mentira! José não era pai adotivo. É porque eles colocam esse tipo de argumentação para justificar a ideia da Trindade. Mesmo dizendo que não creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas quando eles vêm com esse discurso, olha, pai adotivo de Cristo por causa da linhagem de Davi, porque quem era da linhagem de Davi era José e não Maria. Mas se José não coloca a sementinha dele ali, a descendência está quebrada. Então não é o Cristo a quem estava esperando. Tá certo? Então não é isso. Não é pai adotivo, não. É pai consanguíneo. É pai biológico. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar.
ele faz um relato completo do Sermão do Monte feito por Jesus. Também contém muitas ilustrações de Jesus, como a do joio e do trigo, da pérola de grande valor e da rede de arrasto. Mateus dá muito destaque ao tema da pregação de Jesus, o reino dos céus. Para ajudar os leitores a ver que Jesus é o Messias, o livro de Mateus contém várias citações e referências a muitos livros das Escrituras hebraicas. Mas não adianta nada você, aí, o narrador, né, dos Testemunhos de Jeová, dizer que comprovar que o Cristo era o Messias, né, citando diversas passagens lá dos outros livros do Antigo Testamento, se quando chega em José você fala que é pai adotivo. Não adianta nada. Não é para menos que Mateus tenha sido descrito como uma ponte entre as escrituras hebraicas e as gregas. Você vai gostar de estudar o livro de Mateus. Ao fazer isso, observe como ele estabelece o direito de Jesus ao trono de Davi, enfatiza os ensinos de Cristo e destaca o reino de Deus. Legal, terminamos aí, né, de ver a impressão, né, da introdução ao livro de Mateus que os Testemunhas de Jeová têm, e já deu para perceber que mesmo eles dizendo que não são trinitários, mas a ideia de que Cristo se manifestou no ventre de Maria através, né, do Espírito Santo, sem realmente ter a intervenção biológica da descendência de Davi, não dá. A ideia é trinitária. Vamos lá, vamos para outro livro. Uma introdução ao livro de Marcos. Marcos deve ter se tornado seguidor de Jesus quando ainda era jovem e morava com sua mãe em Jerusalém. Pelo visto, os primeiros cristãos usavam a casa de Marcos como local de reuniões. Parece que Marcos não teve muito contato com Jesus, mas ele teve bastante contato com os apóstolos Pedro e Paulo. Bom, pelo que está narrando aí, né, o Testemunho de Jeová, quer dizer então que Lucas e outros eram desigrejados? Ué, não é o templo o local de reunião? Então quer dizer que eles se reuniam em qualquer lugar? Então eles eram os primeiros desigrejados? É isso? A casa de Marcos como local de Jesus quando ainda era jovem e morava com sua mãe em Jerusalém. Pelo visto, os primeiros cristãos usavam a casa de Marcos como local de reuniões. Parece que Marcos não teve muito contato com Jesus, mas ele teve bastante contato com os apóstolos Pedro e Paulo e também com Barnabé, que era seu primo. Ele teve o privilégio de ajudar Paulo e Barnabé em seu trabalho missionário. Ele viajou para lugares bem distantes, como Babilônia e Roma. Foi lá, em Roma, entre os anos 60 e 65, que Marcos escreveu sua história sobre a vida de Jesus. Seu livro foi o terceiro evangelho a ficar disponível para as congregações daquela época. Quase tudo o que Marcos escreveu. Lembrando que congregações daquela época eram grupos de pessoas que agora estavam debaixo da doutrina de Cristo. Não vai pensar agora que congregações, conforme narrado aí pelo Testemunha de Jeová, que tem uma congregação aqui, uma igreja aqui, igrejinha de pedra, de alvenaria, onde todo mundo se congregava aqui, outros aqui, outra acolá, outro lá embaixo. Não. Eram grupos de pessoas simples, que agora entenderam o evangelho do reino, realmente, do reino do Pai, né? E o reino do Cristo,
que não tem necessidade de ficar debaixo de autoridade humana e nem debaixo de prédio de alvenaria. Tá ok? Tá certo? Ponha isso em mente. Naquela época. Quase tudo o que Marcos escreveu aparece nos outros evangelhos, mas ele conta detalhes que mais ninguém registrou. Ele explica algumas expressões e costumes que os romanos e outros não-judeus teriam dificuldade para entender. Assim, fica claro que Marcos escreveu seu livro pensando nos que não eram judeus, principalmente nos romanos. A maior parte das informações do livro de Marcos deve ter vindo de Pedro, que presenciou quase todos os fatos que Marcos registrou. Isso deve ter ajudado Marcos a descrever bem os sentimentos e as ações de Jesus. O livro de Marcos tem 16 capítulos e é o menor dos 4 evangelhos. Os acontecimentos registrados nesse livro ocorreram entre os anos 29 e 33. Os capítulos 1 a 10 começam com o ministério de João, o batizador, e com o batismo de Jesus. Depois, Marcos conta detalhes sobre o ministério de Jesus, que durou 3 anos e meio. Esses capítulos falam da escolha dos 12 apóstolos, dos milagres de Jesus e do carinho que ele tinha pelas pessoas. Ué, o narrador não falou aí que Marcos, quando está relatando aí a vida de Jesus mandando construir templo e ficar enfiado dentro de templo? Não, não tem. Sabe por que não tem? Porque o Cristo nunca mandou fazer isso. Os capítulos 11 a 15 falam da última semana de Jesus na Terra, incluindo os eventos que levaram à sua morte. Você sabia? É provável que o jovem que fugiu deixando sua roupa para trás tenha sido o próprio Marcos. O último capítulo mostra que as primeiras pessoas a saber que Jesus tinha sido ressuscitado foram 3 mulheres fiéis. Ao ler o Evangelho de Marcos, veja como Jesus mostrou que tem poder sobre as doenças, a morte e as forças da natureza. Como ele tinha carinho pelas pessoas e se preocupava com elas. E como ele foi zeloso em cumprir a vontade do seu Pai. Tudo isso dá uma ideia de que tipo de rei Jesus será no reino de Deus. Bom, eu quero refletir no que foi narrado aqui, no que o Testemunho de Jeová narrou aqui. Ele diz logo no comecinho, né, do vídeo que Deixa eu falar uma coisa antes. Ele diz no finalzinho que provavelmente o livro de Marcos aqui, que Marcos foi aquele que deixou as suas vestes e fugiu. Eu queria saber como é que passa uma informação dessa dizendo provavelmente. Eu gostaria, né, porque eu estou conhecendo, né, as doutrinas das Testemunhas de Jeová, a ideia que eles têm dos livros. Eu gostaria de saber se tiver algum Testemunho de Jeová acessando esse vídeo, que coloque aí, por favor, aonde que está escrito que pode ter sido Marcos que deixou as suas roupas e fugiu, tá? E logo no começo ele diz assim, que provavelmente Marcos não teve muito contato com o Cristo. Aí depois lá na frente ele diz assim que 7% do que Marcos escreveu não estão nos outros 3 evangelhos. Para mim isso é uma contradição. Significa então que 93% do que ele escreveu estão nos outros 4 evangelhos. Para mim, ele presenciou tanto quanto os outros presenciaram e presenciou até mais, inclusive. 7% que esses 7% não estão nos outros livros. Então, para mim, há aqui uma contradição. Vamos lá, vamos para o próximo livro.
Uma introdução ao livro de Lucas. Lucas era médico. Assim como o escritor Marcos, Lucas não era um dos 12 apóstolos. Além disso, Lucas não fala nada sobre ter visto os acontecimentos na vida de Jesus. Ele provavelmente se tornou discípulo algum tempo depois da morte de Cristo. Mais tarde, Lucas acompanhou Paulo em suas viagens. O Evangelho de Lucas cobre o período de 3 a.C. até 33 depois de Cristo. Na maior parte, ele foi escrito seguindo a ordem dos acontecimentos. Quase 60% das informações de Lucas só aparecem nesse evangelho. Por exemplo, pelo menos 6 milagres de Jesus só são encontrados no livro de Lucas. Eu pergunto, como é que pode, então? É mais uma informação que, para mim, eu não consigo entender. Se 60% do que ele escreveu e os milagres que ele escreveu não estão nos outros evangelhos, significa que ele esteve com Cristo, sim, em ocasiões em que os outros, né, que Mateus, Marcos e João não estiveram. Eu não consigo entender essa narrativa aí, essa ideia. Para mim, essa ideia tá errada. Porque se tem coisas que não estão nos outros, significa que tem 40% que estão nos outros e 60% que não estão, significa que ele esteve sempre com o Cristo. Mas, vamos lá, vamos continuar. Lucas usa mais de 300 termos médicos ou que revelam seu conhecimento médico. Apenas Lucas fala de um homem coberto de lepra e da sogra de Pedro como tendo uma febre alta. Pelo visto, Lucas escreveu seu evangelho em Cesareia por volta dos anos 56 a 58, enquanto Paulo estava preso ali. Lucas foi o segundo evangelho a ser escrito, apesar de, na Bíblia, vir depois de Marcos. Além de consultar o Evangelho de Mateus, Lucas, com certeza movido pelo Espírito Santo, entrevistou pessoas que acompanharam o ministério de Jesus e examinou documentos históricos exatos. O livro de Lucas tem 24 capítulos. Os capítulos 1 e 2 dão informações sobre os primeiros anos de vida de João Batista e de Jesus. Como predito por um anjo, Elizabeth dá à luz João. Maria dá à luz Jesus uns 6 meses depois. Você sabia? O Evangelho de Lucas é o único que inclui o relato de Jesus no templo quando tinha 12 anos. É possível que Lucas tenha ouvido essa história de Maria, mãe de Jesus. O capítulo 3 dá informações que ajudam a determinar quando João Batista e Jesus começaram seus ministérios. Também é interessante o registro da genealogia de Jesus a partir da família de Maria, incluindo o rei Davi, até chegar em Adão, filho de Deus. Bom, o testemunho de Jeová aqui, ele coloca na genealogia do Cristo, descendência de Davi, ele coloca Maria. Maria não era da tribo de Judá. Maria era da tribo de Levi, prima de Isabel, casada com o sacerdote Zacarias. Zacarias, tribo de Levi. Para ser sacerdote, tinha alguns itens a serem preenchidos. Eu vou dizer 2 deles para você entender o quanto que o testemunho de Jeová aqui tá errado, tá? Vamos lá. Então, Zacarias, para ser sacerdote, tinha que ser levita e casado com uma mulher da sua tribo. Então, Zacarias casado com Isabel, levitas. Maria, prima de Isabel, mesmo clã, na mesma tribo. Então, ela é da tribo de Levi. Quem é da tribo de Judá? José. Mas para eles, José adotou, é pai adotivo. E aqui, estranhamente, ele está falando de Maria, sobre a linhagem do rei Davi. Maria não entra nessa linhagem. Numa outra genealogia, ele coloca somente José, mas fala que José é pai adotivo. Vamos lá.
Os capítulos 4 a 9 falam da obra de pregação e das curas que Jesus fez no início do seu ministério, principalmente na Galileia. Lucas faz mais do que descrever as doenças que Jesus curou. Ele também fala da compaixão de Jesus pelas pessoas que ele curava. O capítulo 6 mostra como Jesus, depois de passar uma noite inteira orando, escolheu os 12 apóstolos. No capítulo 9, Jesus envia os apóstolos para pregar a mensagem do reino e curar doentes. O capítulo 10 até a metade do capítulo 19 descrevem os acontecimentos que ocorreram principalmente na Judéia e na Pérea. O número de proclamadores do reino aumenta quando Jesus envia mais 70 discípulos para pregar a mensagem do reino. As bem conhecidas parábolas do bom samaritano e do filho pródigo são mencionadas apenas no Evangelho de Lucas. A outra metade do capítulo 19 até o capítulo 23 mostram os últimos dias do ministério de Jesus em Jerusalém e região e os eventos que levaram à morte de Jesus. O capítulo 21 fala da profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém e os últimos dias desse sistema de coisas. Lucas acrescenta as doenças como um sinal dos últimos dias, um detalhe que não está registrado nos livros de Mateus e Marcos. O último capítulo fala sobre os acontecimentos relacionados à ressurreição de Jesus. Lucas é o único evangelho que descreve a ascensão de Jesus ao céu. Ao ler o livro de Lucas, veja como Jesus era zeloso ao divulgar a mensagem do reino e treinar outros a fazer isso. Note as profecias de Jesus sobre os últimos dias. E veja como seus milagres demonstram o que ele vai realizar como o Rei do Reino de Deus. Bom, na última frase dele aqui, né, lendo o livro de Lucas, vai perceber os milagres que ele vai fazer no seu reino e no reino de Deus. Quando o seu reino estiver estabelecido, tudo o que tinha que fazer já tinha sido feito. Que milagres que vai ser feito? Testemunha de Jeová, me ajuda aí. Quais são os milagres que serão feitos no reino? Eu gostaria de saber. Quem sabe, nos aprofundando nas doutrinas, a gente consegue descobrir. Vamos falar para o último livro do Evangelho, tá? Vamos lá. Uma introdução ao livro de João. Quando João era mais novo, ele e seu irmão Tiago consertavam suas redes à beira do mar da Galileia, quando Jesus os convidou para ser seus seguidores. Depois da Páscoa do ano 31, Jesus escolheu João como um dos seus 12 apóstolos. João era um dos seus amigos mais próximos e o discípulo que Jesus escolheu para cuidar da sua mãe, Maria. João é o último dos 4 evangelhos. Foi escrito por volta do ano 98, em Éfeso ou ali perto, uns 65 anos depois da morte de Jesus. Durante esse tempo, a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém se cumpriu. 92% do conteúdo desse livro não aparece nos outros evangelhos. João fala sobre o amor mais do que qualquer outro escritor dos evangelhos. O livro de João contém 21 capítulos. O capítulo 1 fala do papel de Jesus no céu antes de ele vir para a terra. Ele é descrito como aquele que Jeová usou para criar todas as outras coisas. Jesus é chamado de a Palavra, porque ele é o porta-voz de Jeová. Os capítulos 2 a 6 cobrem 2 anos do ministério de Jesus. O capítulo 2 descreve o primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento em Caná. Quando o vinho acabou, ele milagrosamente transformou cerca de 380 litros de água em vinho bom.
Ver esse milagre deixou a fé dos discípulos de Jesus mais forte. O capítulo 6 mostra como Jesus faz um milagre e alimenta uns 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Os capítulos 7 a 12 relatam os eventos depois da Páscoa do ano 32. Jesus viaja até Betânia e ressuscita seu amigo Lázaro. Lázaro já está morto há 4 dias. Mesmo assim, ele volta à vida quando Jesus o chama. O capítulo 12 descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma multidão sai ao encontro dele e grita: "Salva, rogamos-te! Bendito é aquele que vem em nome de Jeová! Bendito é o Rei de Israel!" Os capítulos 13 a 19 contam os eventos de apenas um dia, 14 de Nisan do ano 33. Jesus celebra a Páscoa com seus apóstolos no andar de cima de uma casa em Jerusalém. Você sabia? No livro de João encontramos provas de que Jesus celebrou 4 Páscoas durante seu ministério. Isso também comprova que seu ministério durou 3 anos e meio. Jesus mostrou muita humildade na última Páscoa quando fez o trabalho de um servo ao lavar os pés dos apóstolos. Mais tarde, naquela noite, Jesus disse: "Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês." Olha, parabéns aqui para o Testemunho de Jeová, que deu ênfase. Eu estava esperando chegar aqui o livro de João, né, para ver se haveria ênfase no novo mandamento que o Cristo deu para aqueles que se tornassem seus discípulos, né? João, para quem não sabe onde está escrito isso, João capítulo 13, verso 34, 35 e 36, se eu não me engano, aonde Cristo diz assim, ó, "Um novo mandamento vos dou." Exatamente aí, um pouco antes do martírio dele. "Um novo mandamento vos dou, que amem-se uns aos outros como eu vos amei." É um novo mandamento, né? Alguém pode dizer, mas William, ama a teu próximo como a ti mesmo, já existe. Não, amar o próximo primeiro é amar outro hebreu, e como a ti mesmo. Aqui Cristo está universalizando. Amem-se uns aos outros como Ele nos amou, certo? Aí vem a universalidade do mandamento, para que todos saibam que vocês são os meus discípulos. Está de parabéns ao dar ênfase no novo mandamento do Cristo. Vamos lá. Mais tarde, naquela noite, Jesus disse: "Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês." Esse mandamento era novo porque exigia que os discípulos de Cristo mostrassem ainda mais amor. Mais ou menos isso. Esse mandamento era novo. Presta atenção, porque eles estavam acostumados com os mandamentos de Moisés. Mas lá nas cartas de João, João diz assim, o mandamento que o Cristo deu não é um mandamento novo, é um mandamento antigo, de justiça, de juízo, longanimidade, é de amor, tá? Então, Cristo diz que é um novo mandamento, primeiro por causa disso. E segundo, para poder fazer uma divisão, uma ruptura, né? Uma separação, que aquele que quisesse agora se tornar discípulo de Cristo, tinha agora um novo mandamento. Não dá para estar na mesma frase coisas assim: eu faço parte da denominação Testemunho de Jeová e sou seguidor de Cristo. Não cabe, porque o seguidor de Cristo não tem denominação. Eu sou seguidor de Cristo, outra frase que as duas palavras não podem estar juntas. Eu sou guardador de sábado e seguidor de Cristo. Sou guardador de domingo e sou seguidor de Cristo. Não pode estar na mesma frase. Eu sou pastor da igreja tal e sou
discípulo de Cristo. Eu sou ancião da igreja tal e sou discípulo de Cristo. Eu sou cooperador da igreja tal e sou discípulo de Cristo. Não entra na mesma frase. Tá certo? No capítulo 17, se encontra a última oração de Jesus na companhia dos seus discípulos. Mais tarde, no jardim de Getsêmani, Jesus corajosamente se identifica para os soldados que vêm prendê-lo. Pouco depois, Jesus morre por toda a humanidade. Os capítulos 20 e 21 mostram como Jesus, agora ressuscitado, aparece para os seus discípulos em várias ocasiões. Ao ler o Evangelho de João, veja o amor de Jesus pela humanidade, seu exemplo de humildade e as provas de que ele era o Messias, o Rei do Reino de Deus. Mais um detalhe aqui, né? Acabaram os seus evangelhos, eu queria deixar registrado o seguinte. Primeiro, eles mostram Jesus branquinho, branquinho, branquinho. E aqui não vai nenhum tipo de racismo, preconceito, não. Só observando a realidade, né? Um Cristo branquinho e depois o Cristo entronizado, um Cristo loiro, barba loira, cabelo loiro. Queria saber onde que ele tirou isso. Uma vez que o Apocalipse diz que o Cristo, ele é da cor da pedra de jaspe. Quer saber qual é a cor da pedra de jaspe? Dá um Google aí, você vai saber. Tá certo? Outra coisa, né? E assim, vou dar a minha visão, a minha opinião do que eu percebi aí também. João, Marcos, Mateus, Lucas, Marcos e João, eles têm narrativas, às vezes, narrativas diferentes que um tem, outro não tem, por alguns motivos óbvios, que não precisam nem estar escrito aí. Provavelmente, um dos que não está narrado, não estava no momento em que o outro narrou. Primeira coisa. E segunda coisa, quando eu e você vamos analisar uma cena, cada um analisa de um prisma diferente. Você teve uma educação diferente da minha. Você teve uma experiência, está tendo uma experiência de vida diferente da minha. Você vê o mundo ao seu redor da maneira diferente do que eu vejo. Então, quando a gente contempla o mesmo assunto e for narrar num papel, com certeza você vai descrever coisas através da tua vivência que eu não vou escrever, e vice-versa. Tá certo? Muito bem, então terminamos aqui os 4 evangelhos. Legal, vamos lá para os nossos vídeos, né, e os comentários dos vídeos. Lembrando também, eu quero lembrar, né, que outro dia o Haridas, né, disse que a morte dos primogênitos se deu porque tinha o hábito das crianças, os primogênitos, não sei, dormir numa cama mais abaixo perto do solo, e os gases dos vulcões é que matou essas pessoas. Bom, aí vocês lembram que eu fiz uma busca no Google rapidinha, tinha realmente vulcões que interferiram na história do Egito. Mas agora eu quero trazer a narrativa aqui, o que eu pesquisei. Haridas, ó, o que eu pesquisei foi o seguinte: os vulcões, não existe uma narrativa sequer, presta atenção, uma narrativa sequer que estivesse linkado com a morte dos primogênitos, tá? Não tem. Os vulcões e tudo mais, os seus cataclismas, tinha muito a ver com conquista, lavoura, essas coisas, mas com a morte dos primogênitos eu não vi link nenhum. Se você tiver, você me manda. Primeiro. Segundo, a possibilidade de morrer asfixiado por causa de um gás vulcânico, né? Já que você está trazendo para as catástrofes naturais, então a possibilidade de morrer numa madrugada é zero. Para que uma pessoa, um ser humano, inale, ou então vai inalar gases vulcânicos para morrer, com certeza os pais já teriam sentido o cheiro também. Tá? Então tem alguns detalhes, Haridas, que eu estou trazendo aqui que eu não consegui identificar na sua narrativa, tá bom? Bom, dito isso, né, que eu estava devendo essa informação,
Eu deixo dar uma atualizada na página para ver se tem alguma coisa aqui. Meu áudio tá ligado? Tá ligado. Estamos com 35 minutos de vídeo. Vamos lá. Deixa eu ver. Retidos para análise. Tem alguma coisa? Não tem. Vamos aqui já nos publicados. Paulo Silva no vídeo Testemunho de Jeová. Diz assim. Ele diz assim. Até gostava de ver seus vídeos. Mas depois desse detalhe, de negar que Jesus é o Filho de Deus e de que Deus o enviou, passei a não acompanhar com tanta frequência. Não tem problema, Paulo. Democraticamente eu vou respeitar o que você está dizendo aqui, mas não é o que eu disse. Primeiro, todos nós somos filhos do Criador, nós somos criaturas, todos nós. Tá certo? O Cristo, ele é o nosso intermediador através da sua atitude, de nós podermos ter ousadia de nos aproximarmos do trono do Pai e esperar a salvação. É isso que eu disse. O que eu disse também foi que Deus não mandou ninguém aqui para morrer no nosso lugar. Como, por exemplo, aí Deus acorda um dia, vamos fazer aqui uma analogia, uma figura de linguagem. Deus acorda, deixa eu ver quem é que eu vou escolher para mandar lá para a terra para nascer em Maria e morrer no lugar da humanidade. Deixa eu ver aqui, esse não. Esse aqui, não, esse aqui. Esse aqui. Vai lá para a terra. Não, isso não aconteceu, meu querido. Deus não enviou ninguém. O que o Criador fez fez que a profecia que ele faz em Gênesis, que se cumprisse na vida do Cristo, do Criador, do nascido em Belém. Tá certo, meu querido? Eu nunca disse que o Cristo não é o que você está dizendo que eu disse. Não, eu nunca disse isso. Mas falar que Deus em algum momento pegou Cristo e falou, vai lá Cristo, vai lá morrer. Isso não aconteceu. Não tem base na Bíblia para que isso tivesse acontecido. O que aconteceu, eu vou repetir, o Criador fez acontecer em Cristo o cumprimento da profecia do Messias. Tá bom? Vamos lá. Você ainda continua. Faz tua obra aí, Comenário. O dia de ajuste de contas está chegando para todos nós. Paulo, eu gostaria muito de entrar em contato com você. Você já sabe o meu WhatsApp, que eu já coloquei aí diversas vezes. Entre em contato comigo no meu WhatsApp, vamos bater um papo. Quem sabe você tem uma mensagem para mim que eu não esteja enxergando, certo? Agora, quando você diz assim, faz a tua obra aí, você já está indo para o ad hominem, tá? Porque você está dizendo, o dia de ajuste de contas está chegando para todos nós. Mas tudo bem, não tem problema não. Democraticamente eu respeito, tá certo? Respondi no vídeo gravado. Opa, deixa eu apagar aqui. Respondi no vídeo gravado. Ok, vamos lá, democraticamente ok. Não há problema nenhum você fazer esse comentário. Você só está comentando algo que eu não disse. Tá certo? Vamos lá. Você ainda fala no mesmo vídeo. É no mesmo vídeo? É no mesmo vídeo. Você diz assim, deve ser o mesmo assunto, né? Vamos lá. 1 João capítulo 2, verso 22 e 23 diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Em nenhum momento você vai ver, em qualquer vídeo meu, você vai ver eu negando que Jesus é o Cristo. Em nenhum momento você vai ver isso. Não sei porque você está colocando isso. Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem também o Pai, mas quem crer conhece o Filho, tem também o Pai, e é verdade. O Cristo... Vamos aqui, 1 João capítulo 2, 22 e 23. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver se vai conseguir abrir aqui, porque quando eu estou... 1 João, capítulo... Qual é o capítulo? 2, 22 e 23. 2... Bom, só um minutinho para abrir aqui. Capítulo 2...
Tá abrindo. (22 e 23). Vamos lá. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então vamos lá, como que é o nome dele mesmo? Paulo, em nenhum momento eu nego que Jesus é o Cristo. Em nenhum momento. O que eu digo é que esse conceito que infelizmente o sistema religioso colocou na mente de vocês, que Cristo existia, ele já pré-existia em algum momento, e Deus agora manda ele na pré-existência passada dele para vir à Terra para nascer de mulher e morrer no nosso lugar, isso não tem na Bíblia. E aqui, essa passagem que você está colocando aqui, não tem nada a ver com o que eu falo. Tá certo? Eu nunca neguei o Cristo. É que para você negar que o Criador mandou, essa ideia de que o Criador mandou alguém aqui para morrer no nosso lugar, para você está dizendo que eu estou negando o Filho. Eu não acredito na Trindade, meu querido. Tá? Então, se você crê na Trindade, que é o que me parece, você sim está dentro desse contexto do anticristo. Porque olha só, aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Não existe um segundo Deus aí. Tá bom? Vamos lá. Duas pessoas distintas, correto? Quem nega que Deus enviou o seu Filho, aí é você. Que está dizendo que... Então, é assim. Quando você diz que Deus enviou o Filho já pré-existente em algum momento, está em sérios problemas. Está compactuando com as ideias do anticristo. Meu querido, a ideia do anticristo aqui de João é que aquele que não acredita que Cristo veio em carne, nasceu de uma relação sexual. Tá certo? Este é o anticristo. Aquele que acha que Cristo foi um Deus numa coexistência pretérita com Deus, esse está enquadrado aqui. E me parece que é você. Tá bom? Mas eu respeito a tua maneira de ver, tá bom? Respondido na live. Opa, mais um aqui, Paulo. Vamos lá. No mesmo vídeo, vamos ver o que você escreve aqui. 1 João 4, 15 e 16. Vamos lá, 1 João 4, 15 e 16. Vamos lá. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, e eu confesso, o Cristo é o Filho de Deus. Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que é o amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Ok, eu estou inserido nisso. Eu não estou inserido nessa ideia trinitária de que o Cristo pré-existia e Deus falou assim para ele, agora vai lá. Isso não existe. O que existe é o Criador faz cumprir a sua profecia, né, do Messias na vida do Cristo. Vamos lá. Tá bom? Jesus é o Filho de Deus, Comenari. Se converta ao verdadeiro cristianismo. Ok, meu querido. Eu repito, entre em contato no meu WhatsApp. Vamos bater um papo. Quem sabe você me converte. Vamos lá. É lógico que quem sabe você me converte. É lógico que eu estou fazendo só um jogo de palavras, né? Porque não há a mínima possibilidade de você me convencer na Bíblia que o Cristo pré-existia. Não há a mínima possibilidade. Valcilene Belém, no vídeo Batismo nas Águas, não caia nesse engano. Se o batismo nas águas não é válido, como você o diz, se o batismo nas águas não é válido como você o diz, então por que Felipe batizou o eunuco nas águas como está escrito? Valcilene, assista os dois vídeos, assista o primeiro e o segundo, porque essa pergunta que você está me fazendo aqui, eu respondo aí. Tá certo? É só assistir os dois vídeos e você tem a sua resposta. Ok. Vamos ver se ficou algum retido. Nenhum. Publicado, ficou algum para trás? Também não. Legal, estamos aí 44 minutos de live. Muito legal que você esteve aqui. Um abraço a todos e vamos esperar o próximo vídeo. Até lá.